Aliás, eu aprendo todos os dias com as minhas imperfeições. E foi exatamente nestes moldes que eu decidi produzir algo que fosse significativo, algo que fosse de facto impactante. Nós em Angola, infelizmente, temos um problema bastante sério no que diz respeito à produção científica. Primeiro, porque os próprios autores encontram grandes dificuldades. Em segundo lugar, o incentivo é quase que inexistente. Nós, se tivéssemos aqui numa atividade denominada Tarde da Saia Torta, obviamente que essa sala não teria espaço. Essa sala, se calhar, teria tanta gente a apoiar. Então, significa que todo pesquisador é, até certo ponto, um revolucionário. E o que eu trago? Eu trago aqui uma revolução científica no âmbito dos estudos linguísticos. No âmbito das várias unidades que eu leciono no AMBO, unidades curriculares neste caso, uma delas é denominada Fonologia de Línguas Africanas. E a partir dessa unidade curricular, percebi que, afinal, um falante nunca é o mesmo se estiver numa época diferente, e a isso chamamos de variação diacrônica. Aprendemos ainda que um falante nunca é o mesmo se estiver num espaço geográfico diferente, o que podemos chamar de variação diatópica. Um falante nunca é o mesmo se estiver, por exemplo, diante de um estatuto social diferente, o que podemos chamar aquilo de variação diastrática. E temos ainda também a variação situacional. Então, o que é que acontece? Angola é um país multicultural. E o multiculturalismo é propenso ao multilinguismo. É daí que decidi lançar um desafio a mim mesmo, que é de trabalhar num atlas linguístico angolano, intitulado Caracterização do Português Falado em Angola. Significa que esse tópico que saiu em livro é apenas uma parcela dos outros livros que serão lançados. Fazendo as contas, olhando para a nova divisão política administrativa, faltam quantos livros para o professor Inocêncio lançar? Faltam quantos? Faltam 20 livros. Será que vou conseguir? Mas como é que eu vou conseguir isso? Com o vosso suporte? Acredito que com o vosso suporte será possível. Afinal de contas, quais são os principais aspectos fonológicos que o português do Ambo acarreta? Bem, o professor Chilonga já fez menção desses aspectos, onde nós encontramos a apócope, encontramos a parágoge e encontramos também a prótese nasal. Esses elementos, quando utilizados pelos falantes, infelizmente, os mesmos são alvos de preconceito linguístico. Mas por que que nós estamos num país multicultural e multilingue e ainda assim somos assolados pelo preconceito linguístico? A primeira questão tem que ver.
Um, dois, parece que melhorou. Eu a dizer, estava aqui a dizer que a primeira questão tem que ver mesmo com a política linguística vigente em Angola. Nós temos uma política que acaba por estigmatizar todas as línguas angolanas. Então, significa que, ao avaliarmos o perfil linguístico dos angolanos, nós olhamos simplesmente para o português padrão, olhamos simplesmente para o português normativo. Então, o que o professor Inocêncio chama atenção? Nós devemos entender, tal como diz o professor Evanildo Bicharra, o falante deve ser poliglota em sua própria língua. Significa que, mais do que criticarmos as várias formas de atualização das nossas línguas, o que devemos fazer é estudar as motivações atreladas a esses fenômenos. Só assim é que poderemos ter uma linguística cada vez mais consistente. Só assim é que poderemos ter os estudos linguísticos cada vez mais pertinentes. Outro pensamento que eu gostaria de deixar aqui é que o tempo altera todas as coisas. Não há razão para que a língua escape a essa lei universal. Sabem qual é um dos grandes propósitos que o professor Inocêncio traz? A oficialização de mais línguas angolanas. Sabem quantas línguas oficiais tem a África do Sul? Quantas? 11 línguas. E em Angola temos quantos povos? Quantos grupos étnicos? Dos mais conhecidos são 9, não é? Ovimbundo, Ambundo, Bakongo, Lunda-Chokwe, são esses grupos que nós temos. Então, dito de outro modo, não há razões de estigmatizarmos as línguas nativas, as línguas regionais, em detrimento de um único idioma. A oficialização de mais línguas só vai melhorar no processo de ensino e aprendizagem da própria língua portuguesa.